Aguardando alguns minutos para iniciar o estudo dessa noite da doutrinária da CEJAP. E estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram da CEJAP e também, ao mesmo tempo, pelo Facebook da CEJAP também. Quem já está por aí, sejam bem-vindos. O som tá bom? Vocês estão escutando bem? Aguardamos alguns minutos, a chegada de todos, o horário pontual para a gente iniciar o estudo da noite. Que bom que vocês já estão todos chegando para participar desse encontro de hoje, com um tema tão relevante para nós. Bom, está no nosso horário, sejam todos bem-vindos, então, oficialmente para a nossa reunião de hoje, para a nossa doutrinária online, essa nossa nova modalidade, mas com a certeza de que o mais importante são os nossos corações unidos, a vibração que a gente consegue, mesmo de longe, gerar com todos nós interligados pela energia mais forte que tem, que é a energia através do pensamento. E estamos todos aqui vibrando num só pensamento para esse estudo de hoje. E para iniciarmos então com uma leitura preparatória que já vai nos preparar para esse tema de hoje sobre o egoísmo, uma leitura de um texto de uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. No nosso confinamento aqui em casa, eu vou pedir a Júlia, que também é trabalhadora da CEJAP, para fazer a leitura para a gente. No caminho comum. Diz o egoísmo, exijo. Diz o evangelho, cooperarei. Clama o egoísmo, eu tenho e posso. Clama o evangelho, o Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Pede o egoísmo, entende-me. Pede o evangelho, deixa-me auxiliar. Grita o egoísmo, sou amado. Afirma o evangelho, amo. Diz o egoísmo, nunca mais. Diz o evangelho, servirei ao bem sem descanso. Assevera o egoísmo, não suportarei. Assevera o evangelho, o céu dá-me-á resistência. Clama o egoísmo, jamais perdoarei. Clama o evangelho, desconheço o mal. Diz o egoísmo, tudo é meu. Diz o evangelho, tudo é nosso. O egoísmo reclama. O evangelho sacrifica-se. O egoísmo absorve. O evangelho se espalha em doações. O egoísmo recolhe para si. O evangelho semeia com amor a benefício de todos. O egoísmo precipita-se. O evangelho espera. O egoísmo toma posse.
O Evangelho auxilia. O egoísmo proclama eu. O Evangelho apregoa nós. É fácil conhecer a nossa posição dentro da vida. Pelas nossas próprias atitudes, no caminho comum, nas relações habituais de uns para os outros, sabemos, em verdade, se ainda estamos na noite do personalismo delinquente ou se já estamos atingindo a alvorada renovada com o invalidável Mestre da Cruz. Bem, com o início dessa leitura, nós passamos agora para o nosso momento de oração. Então, convido a todos que estão aqui presentes conosco para, nesse instante, buscar a conexão com o nosso Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, a sua bênção, e que através dessa corrente energética que nós formamos aqui nesse instante, reunidos para estudar o Teu Evangelho, que o Senhor possa, nesse instante, estar junto de nós, abençoando os nossos lares, assim como derramando a paz, a saúde, a harmonia, a concórdia sobre todos nós. Nós te agradecemos, pedindo então a tua bênção para esse instante de estudo. Que assim seja. Bem, estamos aqui reunidos então, tentando fazer um estudo aí em conjunto já temos 37 pessoas aqui pelo Instagram, muito obrigada a todos que estão presentes. Pelo Facebook temos 2 pessoas aqui visualizando. E, sem mais demora, vamos iniciar o nosso estudo então de hoje, que trata do tema egoísmo. Como referência para vocês se situarem, depois estudarem em casa, a gente vai usar Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho e também obras póstumas. Nossa base principal, vamos nos guiar pelo Livro dos Espíritos, que traz algumas questões a respeito do tema. Inicialmente, a questão 913 é a primeira que a gente vai utilizar para essa reflexão. E nessa questão 913, Kardec então pergunta aos espíritos: dentre os vícios que nós temos na humanidade, qual o que se pode considerar o mais radical? Bom, a resposta já está aqui no título do nosso estudo de hoje, no convite para a gente estudar esse que é o maior vício que nós podemos encontrar entre nós, que é o egoísmo. E aí ele complementa na resposta dizendo que aí está a verdadeira chaga da sociedade. No egoísmo nós encontramos a raiz do maior problema entre nós, nos nossos relacionamentos, na forma como nós nos conduzimos na vida. Bom, por que isso tudo, Porque é o maior dos vícios, é a maior chaga. Então vamos entender o que é egoísmo. Entendendo a origem da palavra, a gente tem ego e ismo, Mas egoísmo, olhando pelo dicionário de modo geral, a gente vai encontrar que é um amor exagerado. É um amor exagerado aos próprios valores, aos próprios interesses, a despeito dos valores e dos interesses dos outros. Seria um exclusivismo que leva, então, a pessoa a se tornar como referência para todas as coisas, referência para tudo. Então, o meu olhar, a minha visão de mundo passa a ser a partir do eu, do que eu sou. Então, se eu estou bem, eu posso olhar se os outros estão bem. Se eu estou mal, eu tenho a tendência de olhar que todas as coisas também não estão bem, Se os meus interesses estão sendo atendidos, estou tranquila. Se meus interesses não estão sendo atendidos, eu quero brigar, eu quero conversar, eu quero reivindicar, porque eu não estou me sentindo bem.
Então, por aí a gente já começa a perceber que em várias situações parece que a gente está falando desse lugar, desse eu extremamente exagerado. E esse eu exagerado, por que ele é um dos maiores vícios e a maior chaga da humanidade? Porque o eu, esse ego, mais esse ismo, ele é uma doença. Então, o sufixo, né, ismo, ele tem várias possibilidades de uso. Isso é importante a gente estudar e entender. Porque, por exemplo, existe a palavra, a gente está estudando egoísmo como o ismo sendo uma doença. Mas se a gente pensar, por exemplo, Juliana, mas existe a palavra cristianismo, que também tem o ismo no final. Mas o cristianismo, então, é uma doença? Não. Por isso, vamos abrir um parêntese, uma aspa aí, para entender que esse sufixo ismo, ele tem vários significados. Ele pode significar, por exemplo, religião. Então, catolicismo, cristianismo, budismo. Ele pode ser usado também na categoria de esportes, não é? Ciclismo, não é? Por exemplo. Ele pode ser também como sistema político, parlamentarismo. Tudo bem? Aqui no nosso caso, a gente falando sobre egoísmo, essa possibilidade desse sufixo significa doença. Então, o ego, eu, o ismo, doente. Quer dizer, o eu doente. Quando eu me vejo, olho para mim de forma exagerada a me colocar acima dos outros, significa que eu estou doente, tá? Eu estou me vendo numa posição que não é a posição que Jesus nos coloca como irmãos, né, uns dos outros. Somos iguais. Deus nos criou iguais. Todos simples e ignorantes. Por quê? Agora eu posso acreditar ou achar que sou mais importante do que alguém, né? Então, daí vem dessa crença de se achar melhor a raiz, o entendimento dessa palavra, desse egoísmo. E continuando então, porque a gente entende, a gente sabe que a maior chaga do egoísmo, a maior chaga da humanidade é o egoísmo, mas será que a gente... a José está falando aí, né? Somos egoístas. Mas será que a gente consegue identificar realmente em todas as nossas ações, em todos os momentos das nossas vidas, que estamos agindo, que temos atitudes egoístas? Bom, como eu não costumo fazer palestra ao vivo e online, eu vou me desafiar a gente bater um papo aqui. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão tentar me responder. Eu vou tentar observar essas respostas aí, tudo bem? Vamos lá. Então, é o seguinte. Eu vou falar para vocês 4 frases, 4 situações, 4 momentos em que a gente diz determinadas coisas no nosso dia a dia e que essas frases podem ou não refletir, né, posicionamentos egoístas nossos. Então, eu vou ler essas 4 frases, vou falar para vocês essas 4 frases e vocês vão me dizer, então, qual a que vocês identificam que tem egoísmo ou quais as que vocês identificam que tem egoísmo. Para ficar mais fácil, então, frase 1, 2, 3 e 4 e vocês coloquem aí o 1, 2, 3, 4 para eu tentar ver o que vocês responderam aí. Bem, a primeira frase é quando eu digo o seguinte: meu marido me tira do sério. Ou minha esposa me tira do sério. Meu filho me tira do sério. Quando eu digo isso, nessa primeira frase, existe egoísmo em mim? Reflita. Segundo exemplo, quando eu digo, estou no trânsito e digo, para que um carro tão potente se aquela pessoa não sabe usar aquele carro? Fica andando numa velocidade muito baixa, atrapalhando o trânsito. Para que um carro tão potente se não sabe usar? Nessa frase 2, existe componente de egoísmo? Frase 3.
Eu tenho tanto conhecimento, estudo tanto. Como eu pude errar novamente? Como eu pude cometer esse erro novamente? Quando eu digo isso para mim mesmo, existe egoísmo ao falar isso? E na frase 4? Às vezes eu comigo mesmo, no momento de oração, eu digo: Senhor, cura o meu irmão. Senhor, cura o meu pai. Cura a minha mãe. Cura este meu parente que está enfermo. Livra-o desta doença. Quando eu digo isso, em oração a Deus, existe egoísmo? Então vamos lá. Eu dei 4 exemplos para vocês. Alguém aí pode colocar para mim, acha que na situação 1, 2 ou 3 ou 4, existe um componente de egoísmo? Alguém aí arrisca? Em 1, em 2, em 3, em 4, nas 4? Alguém identifica? Vamos lá, muita gente entrando, por enquanto, participando. Sim, Murilo está dizendo que sim, que existe. Na 4, alguém disse na 4, na 4. Opa, a 4 está ganhando. Quando eu oro, eu digo ao Senhor, cura meu irmão. Na 3 também. As 4 frases são egoístas? Maria de Fátima está falando. Ei, Fátima. Na 3ª, alguém falou da 1ª. Quando eu reclamo do meu marido me tira do sério. Também tem egoísmo aí? 2, 4. Bem, acho que nas 4 também. Muitas opiniões divididas. Vamos entender então. Olha, quem colocou que tem egoísmo nos 4 exemplos, já ganha ponto. Então, ó, muito bem. Nas 4 frases, gente, nós temos exemplo de egoísmo. Por quê? Vamos relembrar. Egoísmo. O meu eu tá doente. Eu me enxergo de forma exagerada. Eu me coloco acima do outro. Então, por exemplo, quando eu digo que meu marido me tira do sério, de alguma forma eu estou me considerando melhor do que o marido, né? Ele me tira do sério. Então, eu não fiz nada. Eu estou, digamos, inocente nessa situação. Então, é ele quem comete o erro. É ele quem faz alguma coisa errada. Quando nós temos essa tendência, quando nós reclamamos do outro, a gente critica o outro, a gente fala que o outro está errado, existe uma dificuldade enorme da gente estar se enxergando. A gente está percebendo os nossos próprios erros e dificuldades nessas situações. Não é? Quando eu reclamo que o outro tem algo, tem um carro, mas não usa direito, tem inveja, tem vaidade, tem uma série de coisas que fazem parte do egoísmo. Né? Quando eu digo que reclamo comigo mesmo, de que, puxa vida, eu errei novamente, quando eu me culpo de alguma coisa, existe também o egoísmo, existe o orgulho, que está nas bases ali do egoísmo. Por quê? Porque eu também não me permito errar. A culpa, esse entendimento de forma exagerada, ele também traz egoísmo. E na 4ª, como muita gente respondeu, né, e falou, também tem egoísmo. Quando nos vemos numa situação difícil e que nós vamos orar, muitas vezes, com muita frequência, a primeira coisa, as primeiras palavras que vêm nas nossas orações é o pedido. Né? Um pedido quase que como uma exigência, como se estivéssemos exigindo, né, de Deus: cura, salva este meu parente. Né? Como se nós soubéssemos ou tivéssemos o poder, a habilidade de saber o que é melhor para o outro.
Estamos sendo egoístas, estamos pensando em nós. Estamos pensando na nossa necessidade de ter aquele familiar mais tempo conosco. Não é? Mas nossa verdadeira vida não é essa. Nós estamos aqui de passagem. Nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. Todos nós vamos voltar à nossa verdadeira vida. Então, quando fazemos determinados pedidos a Deus, olhando o nosso eu exagerado, as nossas próprias necessidades, também estamos sendo egoístas. Bom, vamos continuar então, né? E aí, como eu dei alguns exemplos e falei da vaidade, da culpa, do componente, né, dessas outras coisas que estão embutidas aí no egoísmo, o Evangelho, ele vai destacar o seguinte, me permitam ler só um pedacinho, que diz o seguinte, que o egoísmo, ele é filho do orgulho e causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, no egoísmo, nós temos o ciúme, que é um amor exagerado, é o entendimento da posse. Eu desejo possuir, o outro me pertence. Isso é egoísmo. Ninguém pertence a ninguém. Não é? A culpa, a dificuldade para olhar para os nossos próprios erros. A raiva também, né? Não conseguir aceitar e entender que temos falhas. Ou seja, a não aceitação e entendimento de nós mesmos. A tristeza, não saber lidar com as coisas que às vezes não atendem ao nosso eu, à nossa vontade. Então, se não atende à minha vontade, eu me frustro. E aí eu me entristeço. Eu brigo por aquilo porque eu não quero aceitar uma verdade que não seja a minha. Não é? O medo, o ressentimento, a indiferença. Quando não é do meu jeito, então eu não quero contato com aquilo, para mim é indiferente. Por quê? Porque de alguma forma, se não me atende, eu não quero parar para perceber o que está acontecendo. Né? Então, meus irmãos, falar do egoísmo é falar do nosso cotidiano. É falar das muitas emoções, dos muitos sentimentos que batem à nossa porta a todo tempo. Quem de nós não tem seus momentos onde nos entristecemos, onde não estamos contentes com as coisas, onde queremos que as pessoas vejam o nosso lado, mas nem sempre estamos prontos para ver o lado do outro. Não é? Isso é egoísmo. Sim. Somos egoístas. Então, daí do egoísmo deriva todo o mal. E até que esta chaga da sociedade, né? Aí está a chaga da sociedade e que é incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Né? E é a caridade que vai conseguir neutralizar, né, todas essas mazelas. É a caridade como um elemento primordial, né, uma prática em nossas vidas, como uma qualidade a desenvolvermos, que nós vamos conseguir então vencer o egoísmo. E seguindo, acompanhando o estudo pelo Livro dos Espíritos, na questão 914, Kardec vai perguntar, né, aos espíritos, se então temos tanto desse egoísmo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nós, é possível extirpá-lo inteiramente do coração humano? Nós podemos?
tirar dos nossos corações o egoísmo? O que vocês acham? É possível? É possível? Conseguimos? A partir de hoje, se a gente não estava tentando, a gente vai começar? Sim, sim, né? Coraçõezinhos aí, sim, né? O momento atual, né? É um chamado, um exercício para o altruísmo. E isso, Rony, obrigado pela sua contribuição. O altruísmo é o contrário do egoísmo. Estamos sendo convidados à caridade. Então, essa pergunta de Kardec é atualíssima. É possível, sim. Né? E como, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, é preciso estudo, é preciso conhecimento. E muito mais do que o conhecimento que faz com que nos tornemos homens de grandes sabedorias, que sabem falar muitas línguas e que conhecem de muitas ciências. Precisamos desenvolver a ciência do amor, a linguagem de amarmos uns aos outros, de estudar sobre a nossa verdadeira vida, sobre a nossa condição de espíritos, sobre como podemos usar a nossa força, a nossa energia através dos pensamentos salutares, a como podemos mudar a energia do nosso ambiente, a como podemos nos fortalecermos, fortalecer a nossa imunidade no momento em que estamos todos preocupados com o vírus e que uma das maneiras melhores de passar por tudo isso é estarmos fortalecidos. Não é apenas fortalecidos aqui, na carne, mas fortalecidos espiritualmente, fortalecidos na fé, fortalecidos na certeza da nossa vida, na certeza do amor de Deus, de que nada é por acaso, né? E então, nessa mesma pergunta, Kardec vai nos dizer: depois necessário é que reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Então, mais uma vez, a importância da educação e de reformarmos as nossas instituições. Né? Acho que Louis Marc está falando aí, né, da questão do autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento. A oportunidade de estarmos em nossas casas, né, de estarmos isolados, é uma grande oportunidade de aprendermos a conviver conosco. Porque vivemos uma vida louca, correndo para um lado e para o outro, atendendo, fazendo milhões de coisas, querendo movimento, querendo pessoas, e não estamos nos dando tempo, não estamos dando tempo para nós mesmos, para sabermos conviver com os nossos medos, para saber conviver com as nossas falhas, com os nossos erros, com o nosso amor exagerado. Saibamos entender este convite para nos conhecer, para perceber que esse isolamento é um grande convite para estarmos conosco, né? Continuando com o Livro dos Espíritos, na questão 915, que não é efetivamente a questão, mas eu peguei uma questão que está dentro do texto da resposta, que eu achei muito importante destacar para esse momento de estudo. Então, na própria resposta dos Espíritos, eles vão dizer: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Vocês acreditam, então, que existe na Terra algum exemplo de caridade? Alguém que não tenha o egoísmo? Bem, continuando na resposta, os Espíritos vão nos dizer: há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude
foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Não é? Juliana está falando do exemplo de Jesus. E temos tantos outros também. Chico. E muitos. Às vezes ao nosso lado. Às vezes perto de nós. Né? Mas temos muitos exemplos de caridade. E que às vezes o nosso egoísmo exagerado também, porque a pessoa talvez não faça a caridade do jeito como a gente entende caridade, a gente também às vezes não dá valor. Ou porque diz que notícia boa não vem de jornal, não é isso? Mas sim, existem muitos homens de bem. E é em se voltando para o bem que a gente vai começar a enxergar o bem. Não é? É mudar o nosso olhar. Porque ainda estamos muito contaminados com um olhar adoecido que só consegue olhar para as nossas próprias necessidades. Não é? Estou vendo que vocês estão dando mais exemplos. Madre Teresa, né? A Irmã Dulce e muitos outros, muitos missionários que nós já tivemos encarnados na Terra e que ainda temos, né? Cumprindo excelentes missões. E continuando, na questão 916, qual então o meio de destruir o egoísmo? A gente já falou bastante, né, sobre o quanto ele é prejudicial para a nossa encarnação. E qual então é o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Anotem isso, gente. Esse é o grande segredo. Nós estamos enxergando a vida por um viés atravessado. O viés da matéria, da materialidade. E é preciso, para destruir o egoísmo, enxergar efetivamente aonde estamos. Não é? E como é tudo muito novidade a gente fazer palestra assim, né, pela internet, no computador a gente tinha um exemplo, um desenho que eu gostei muito e que eu me arrisquei de desenhar para mostrar para vocês entender, né, o que Kardec fala, os espíritos falam sobre essa mudança da nossa percepção da vida material para a vida espiritual. Então, me digam aí se vocês estão enxergando direitinho. A primeira perspectiva, a perspectiva do materialismo. Vocês estão conseguindo ver? É um desenho de uma pirâmide, onde o homem ele está no topo dessa pirâmide, né? Mostrando aqui pro Face e por aqui. Então, através desse desenho, gente, a gente entende que enquanto nós nos colocarmos aqui, ó, no topo da pirâmide, acima de tudo e de todos, olhando apenas para nós mesmos, acima, inclusive, de toda a cadeia, acima dos animais, nos achando melhores, com o direito, às vezes, de maltratar os animais. Essa é uma percepção de uma vida material, de uma vida onde nos colocamos como os senhores, não é? E o nosso convite para trabalhar, para poder lutar contra o egoísmo que existe em nós, é entendermos a partir deste outro desenho. Um desenho, a cor está bem clarinha, mas é um desenho circular, aonde então o homem, aonde nos colocamos em meio a tudo. Não é?
onde nós fazemos parte da criação, onde não somos privilegiados, não somos melhores que ninguém. Nós fazemos parte de um todo, não é? Recomendo, é um livro que às vezes a gente lê ou estuda pouco, Obras Póstumas. Tem um capítulo belíssimo sobre o orgulho, o egoísmo e o orgulho. Ele vai nos falar que o fato de entendermos a vida como se tudo fosse somente a vida presente, é o momento presente, eu tenho que viver o presente, eu tenho que aproveitar o presente, tudo que eu tenho, nos coloca numa perspectiva muito materialista das coisas. E quando começamos a enxergar que estamos num momento efêmero, curto, rápido, que somos espíritos e temos uma existência, temos várias existências, né? E temos as consequências de tudo que estamos plantando agora nesse momento na nossa vida futura. Então aí a gente consegue ser mais sensíveis sobre quem verdadeiramente nós somos e entender que estamos em uma cadeia de ação e reação, onde plantamos e nós mesmos colhemos. E tudo que plantamos, nós precisamos cuidar do nosso plantio. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância de estudarmos, de nos educarmos, de melhorarmos dia a dia. Não é? Então, isso é fundamental. E trazendo para esse momento de reflexão ainda o Livro dos Espíritos, não é? No final, o Livro dos Espíritos, o egoísmo vai da questão 913 até a 917. Só que no final tem um texto grande, um comentário, né, dos Espíritos sobre o egoísmo. E nesse trecho, nessa parte dos comentários, os Espíritos vão destacar o seguinte, que o egoísmo, ele fala assim, me permitam ler este parágrafo. O egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Olha que atual isso. Ele nos fala de uma epidemia e vivemos hoje uma epidemia, né? Uma pandemia, porque já está em todo o mundo. E sem perceber, nós já vivemos há muito tempo uma grande pandemia que não é do coronavírus, mas que é do egoísmo. E que talvez esta grande pandemia do egoísmo tenha nos levado a essa de hoje, desse vírus, não é? E Kardec continua, né? Na verdade, os Espíritos continuam nesse comentário a dizer: para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Não é? Então, é preciso, né, o convite é fazer como os médicos fazem
para pesquisar a cura, ir até a origem do mal, investigar aonde acontece, de que forma acontece, de que forma se propaga. Assim, nós podemos fazer para combater o egoísmo. E, como diz no texto, ir da choupana ao palácio, de todos os lugares, em todos os ambientes, nós encontramos o egoísmo. Então é preciso se estudar, é preciso estudar o nosso ambiente, é preciso procurar nos pequenos detalhes, como nos grandes, da nossa vida íntima ou da nossa sociedade. Começando em nossa família, em nosso lar, até a todos os outros ambientes sociais em que vivemos, na nossa casa espírita, não é? No nosso trabalho, no nosso meio social, em todos os lugares, nós podemos encontrar as nossas manifestações egoístas. E aí é importante a gente refletir que não é buscar onde o outro está sendo egoísta, mas aonde nós estamos sendo egoístas. Então, todos os cuidados, não é, que nós somos convidados a ter agora, nesses instantes, para combater, por exemplo, o vírus, o que as autoridades, o o Ministério da Saúde, os órgãos que estudam, eles, por exemplo, nos aconselham que a melhor prevenção, de alguma forma, ela está, né, nos organismos fortalecidos. Não é? A melhor prevenção, ela está por exemplo, na higiene, em cuidarmos para estarmos sempre com as mãos limpas e isso não levar para dentro do nosso corpo. E assim também é com o egoísmo. Não é olhar para o outro, é procurarmos em nós o que na nossa higiene mental, o que nos nossos sentimentos, o que no nosso desejo de querer ser melhor que o outro, ou de que o outro faça as coisas do nosso jeito, do jeito que eu quero. Observe todas as vezes em que colocamos o nosso eu na frente de tudo. Estou sendo egoísta? O que estou alimentando em mim? Ao me colocar na cadeia acima de tudo e de todos, ao achar que eu tenho o direito de subjugar alguém, não é? Então já vivemos uma grande pandemia, a pandemia do egoísmo. Mas que existe cura. E essa cura, ela está em nossas mãos. Ela está em cada um de nós. E estamos sendo convidados a essa reforma íntima, a nos fortalecermos, a virar uma página onde a partir desse momento, onde a gente vê várias instituições religiosas que buscam, mesmo com as casas fechadas, com as igrejas fechadas, mas buscam meios de estar virtualmente falando do bem, propagando o bem, não é? E nós? O que nós estamos escolhendo? Diante de tanta oferta também que nós temos através das mídias, nós escolhemos o quê? Que tipo de vídeo escolhemos escutar ou assistir? Que tipo de leitura privilegiamos? Que tipo de notícia escolhemos propagar? Notícias que levam desespero? Ou notícias que nos ajudem a cuidar uns dos outros? Está em nossas mãos.
está nas mãos de cada um de nós. E nós podemos fazer a diferença. E como diz o Glauco, que a gente conversou nas curtinhas do bem, né, essa semana, precisamos de empatia. Mas para a gente conseguir ter empatia, a gente precisa perceber que às vezes nosso ego, o nosso eu, está grande demais. Não é? E que precisamos enfrentar. Que não somos essa cocada toda. Não é? Que somos filhos de Deus, como todos. Somos irmãos. E se somos irmãos, por que eu tenho que achar que tem que ter um irmão melhor que o outro? Não tem que ter um irmão melhor que o outro, não é? Temos que aprender o verdadeiro sentido de sermos irmãos. O verdadeiro sentido da caridade, o verdadeiro sentido da fraternidade. Que não existe endereço, que não existe credo, mas que existe o amor. Existe o amor do Cristo. Existe a caridade, existe a essência de fazer o bem. O Cristo não negou ajuda e auxílio para ninguém. Ele entrou na casa de todos. Daqueles que inclusive diziam, não, Senhor, mestre, mas o Senhor vai entrar aí, na casa deste homem. E ele entrou. E ele pregou, e ele curou a todos. E nós ainda estamos escolhendo o que nós vamos fazer, querendo retribuição, coisas em troca, não é? Bem, acho que essa era a mensagem, né, que eu preparei, que eu gostaria de ter contribuído, compartilhado com vocês nesta tarde e noite, na nossa reunião virtual da CEJAP. E para finalizar, né, como uma forma de relembrar um pouco da leitura que nos preparou, existe um paralelo, né, que é importante a gente prestar atenção. O que nos diz o egoísmo e o que nos diz o evangelho. O egoísmo, ele vai dizer exigência, eu quero. O evangelho diz cooperação. Como podemos cooperar? O egoísmo vai dizer eu posso, eu tenho. O evangelho, Senhor, lembra de nós com as tuas bênçãos. O egoísmo exige, clama por entendimento. Entende-me. E o evangelho quer apenas auxiliar e trabalhar. Então diz, deixa-me auxiliar. O egoísmo vai dizer, eu sou amado. Eu. O evangelho vai dizer, amo. Saibamos amar a todos os nossos irmãos. O egoísmo diz, não suportarei. E o evangelho vai dizer, o céu dar-me-á resistência. O céu nos dará forças para seguir adiante, coragem para vencer todas essas etapas. Mas para isso, para que essa coragem ela funcione em nós, é preciso abrir as portas. Abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa mente, para aceitar que temos dificuldades e fraquezas e que tudo bem. Para isso estamos aqui, vivendo, cumprindo o nosso trabalho. Que teremos momentos de falhas, mas também teremos muitos momentos de vitória. E precisamos somar esses momentos de vitória.
E se talvez a minha soma é pequena, se nós somarmos a de 61 pessoas estão aqui ao vivo, mais o Face, que a gente tem 7, e muito mais pessoas que vão assistir depois pelo YouTube. Se somarmos todos esses corações e todas essas vibrações, a gente já tem uma gotinha no oceano, não é? Então, eu agradeço muito, vi muitos aí escrevendo gratidão. Então, gratidão a essa casa que sempre me acolheu, que me dá a oportunidade do trabalho. Gratidão a todos vocês que acompanharam, não é? Que estiveram aqui junto nesse momento de hoje. E vamos encerrar, né, esse momento de vibração com uma oração. Então, convido a todos vocês para, com o fundo da Ave Maria, com a certeza de que Deus habita em nós, nesse instante, pedir que as energias do Pai, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, Ele se faça presente em meio a cada um de nós, com a certeza de que o Senhor sabe o remédio necessário para cada um e que no momento adequado receberemos este medicamento. Por enquanto, dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. E assim, nós te agradecemos e pedimos que nos acompanhe nessa nossa trajetória e nessa nossa existência. Muito obrigada. Graças damos então, agradeço muito a presença de todos, mais uma vez, essa oportunidade. E nos vemos na próxima reunião doutrinária. Tem curtinhas do bem também, depois Glauco anuncia para vocês. Por hoje, muito obrigada. Amanhã, me permitam fazer um convite. Eu farei a palestra pelo Instagram do Clara de Assis, que é a outra casa que eu frequento. E vamos falar de autoconhecimento, de autodescobrimento. Quem quiser assistir, é só se conectar pelo Instagram do Clara de Assis. E a gente se vê novamente amanhã, se for possível, se vocês estiverem disponíveis para tal. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, de coração a todos, por esses momentos de paz, de luz. Até terça, né, Glauco tá falando que é o dia das curtinhas do bem. Muito bem. E na quarta-feira doutrinária, também online, e por aí segue. Uma semana abençoada para todos vocês.